Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez no estudo ah, de quinta-feira agora, né? Trazendo a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nosso estudo de Neemias, mas antes eu gostaria de ler um texto, orar, ter um momento de confissão de pecados e orar também. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 90, versos 16 e 17. Salmo 90, versos 16 e 17. Diz assim: Aos teus servos apareçam as tuas obras, e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de tuas mãos. Sim, confirma as obras de suas mãos. Este é um salmo que conta a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar com o Senhor e trabalhar para o Senhor. E que mostra que a glória do Senhor, o cuidado do Senhor está também sobre nós. Nós vamos orar então e clamar ao Senhor para que Ele seja o nosso Deus. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, porque Tu és o Deus verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória. Tu és um Deus maravilhoso, que tem sido presente em nossas vidas, que tem mostrado, Senhor Deus, dia a dia a tua glória, o teu poder. E bendizemos a ti, Senhor, porque em ti, Senhor, nós sabemos que temos o amparo, temos o cuidado, e bendizemos pelo Deus que o Senhor é. E clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor se faça presente em nossas vidas, para que o Senhor mostre o teu poder, e para que, em nome de Cristo, possamos entender o que o Senhor deseja e quais passos sempre devemos dar. Porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o Deus que nos abençoa, que está presente conosco. Por isso, Pai, confiamos em Ti, Te adoramos e clamamos para que o Senhor aceite a nossa adoração. Bendizemos ao Senhor Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Um outro texto que eu queria ler com os irmãos é Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 2 e 3 do capítulo 10 de Lucas. Lucas, capítulo 10, versos 2 e 3. Diz assim: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Esse é muito interessante, porque aqui nós temos um texto onde, diante das dificuldades, diante das lutas, diante de tudo que o Senhor tem mostrado, ele fala que antes de irmos, nós precisamos orar, né? E rogar a Deus para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. E o que é interessante, e que no verso 3 mostra que há uma ordenança de ir. Então, eles oram, eles pedem mais trabalhadores, mas eles precisam ir também. E muitas vezes a resposta da oração vão ser eles mesmos, vão ser nós mesmos, né? Então, o que nos deixa mais tristes é porque nós esquecemos dessa questão, dessa necessidade de orar. Nós esquecemos essa necessidade de buscar a Deus e de mostrar que é necessário rogar a Deus, porque os campos estão brancos. Os campos estão brancos em São José dos Campos, no Vale Paraíba, em São Paulo.
no Brasil, na América do Sul e aqui na Índia, no mundo, os campos estão brancos. Mas nós temos tanto medo de ir que, ah, que nem mesmo nós oramos por isso. Então, isso é pecado, meus irmãos. Isso é pecado e nós estamos aqui clamando a Deus, nós vamos clamar a Deus para que o Senhor perdoe os nossos pecados e perdoe esse pecado que nós cometemos de não orar e também de não ir. Deus, clamamos e bendizemos a Ti, porque mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante dos desapores, das lutas, o Senhor perdoa, o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que cura, que guia, que protege. Tu és um Deus que nos fortalece, Pai. E por isso, em nome de Jesus, eu clamo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e perdoe em especial esse pecado que nós cometemos de não orar, para que o Senhor envie trabalhadores para a seara e de não ir ao encontro desses campos brancos, ó Pai. Nos perdoe e nos faça ver, Senhor Deus, a dimensão da Tua glória nesses campos. A dimensão de chegar e de buscar e de ir, de conversar. Nos faça ver isso, Pai. Nos faça ter essa dimensão da revelação de que o Senhor está fazendo no mundo, do que o Senhor está trabalhando, dos povos que o Senhor tem ajuntado para a sua glória. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos lá para o nosso texto. Nosso texto de estudo, lá em Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 20. Neemias 2, de 1 a 20, diz assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei de sempre, para sempre. Como não eu estaria triste com o rosto se a cidade, onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então, orei a Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Sei se ao rei parece bem, dei-me cartas para que os governadores da língua Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da língua Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Dito isto,
Ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos lhes desagradou que também viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esse é o texto desse estudo. Depois, lembrando um pouco do que aconteceu na semana passada, depois de jejuar e orar por alguns dias, Neemias entra na presença do rei e carrega um rosto pesado, um rosto abatido, o que era impossível de acontecer na presença do rei, não poderia acontecer. Então o rei percebe isso, percebe a sua dor e abre um espaço para Neemias falar. A partir disso, meus irmãos, as portas se abrem, os recursos são liberados e o movimento de restauração começa. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que a missão de Deus é um movimento de dentro para fora. É um movimento que começa dentro do coração, na oração, com jejum, mas sai para fora. Começa com um coração quebrantado e termina com ações concretas no mundo. Isso é muito interessante, porque a nossa teologia ela tem que nos achegar diante de Deus em oração, com os olhos, com os joelhos dobrados, mas também com as mãos estendidas no mundo para trabalhar, para fazer. E tudo depende mas lembrar que tudo depende da iniciativa de Deus. Nada é das nossas mãos. O povo de Deus é responsável, perdão, é chamado para responder com coragem quando o Senhor quer agir. Em Neemias 2, versos 1 e 2, no texto que nós acabamos de ler, Neemias parece com um semblante triste, né, que é algo inaceitável, como eu disse, mas o momento de sua vulnerabilidade vira um ponto de virada, um ponto de ignição. E o rei pergunta para Neemias: o que está acontecendo? O que está afligindo o seu coração? Neemias ele não focou na situação. Foi Deus que usou a tristeza para abrir o caminho para Neemias. A missão começa quando Deus move o coração do que estão. Deus move o coração dos que estão à disposição da influência de Deus. Se você está com o coração disposto a ser levado por Deus, Deus usa situações para isso. Deus abre as portas em certas situações que normalmente seria impossível para isso. Mas isso acontece porque o coração de Neemias estava disposto a entender a mensagem entender os passos que Deus e deixava Deus controlar os seus passos. A oração, então, versos 3 a 5, tem uma oração silenciosa e uma resposta ousada de Neemias. Ao ser questionado, Neemias ora rapidamente em silêncio e responde com coragem, pede para ser enviado para Jerusalém. Ele não apenas lamenta a ruína, mas oferece para ser parte dessa resposta. Ele não lamenta somente a situação que eles estão vivendo, mas eles são chamados para fazer parte dessa resposta. Ele ora e age. Não um ativismo vazio e nenhuma oração passiva. Ele entende que precisa orar, buscar a Deus direcionamento, buscar a Deus de se derramar diante de Deus, mostrar que não são as mãos dele, como ele diz no final do capítulo 1, né? Ele era copeiro do rei, ele não era ninguém da área administrativa, ele não era ninguém do exército, ele era um copeiro, servindo vinho, né? Mas ele se oferece para ser resposta dessa situação que eles estão vivendo.
e Deus age com ele. O verso 6 ao verso 8, nós vemos a boa mão agindo. E vemos isso porque o rei concede a Neemias o que ele pediu. Tudo o que ele pediu, o rei concede. Dá as cartas, dá a madeira, dá os recursos e dá a autoridade. E Neemias reconhece que isso não foi uma estratégia dele, foi a mão de Deus que abriu o caminho. Não foi algo que Neemias chegou e sentou e se planejou e fez e agora eu vou fazer isso. Foi Deus que abriu o caminho. Foi Deus que agiu. Tudo depende de Deus. E isso é muito interessante para a gente entender a teologia bíblica. Deus é quem conduz a missão. O povo de Deus é chamado para discernir os momentos em que a mão do Senhor está movendo peças invisíveis. Olha só que interessante. Nós, como povo de Deus, nós precisamos estar atentos quando Deus está movendo peças invisíveis, meus irmãos. Pessoas que nós não, não entendemos estão abrindo as portas. Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo. E a gente precisa estar conectado através de um coração em oração, em jejum, conectado ao que Deus quer, para entender os movimentos de Deus dessas pessoas que são invisíveis, né? Mas mesmo assim isso não significa que não tem lutas. Nós vemos nos versos 9 e 10 que assim que Jeremias chega com autoridade e recursos, aparecem os inimigos. Aparecem Sambalate e Tobias. E eles ficam incomodados porque alguém veio buscar o bem dos filhos de Israel. A presença do povo de Deus em missão será sempre incômodo para quem quer se aproveitar da ruína da situação. A restauração da presença de Deus no mundo sempre encontra resistência. E isso, meus irmãos, seja num coração duro do seu vizinho, da sua vizinha, do seu amigo, da sua amiga, seja em relação ao governo, seja em relação a grupos extremistas, seja do seu dia a dia, onde você falar, eu posso contar uma história, eu posso orar com você, e a pessoa fala, não. Essas, essas situações, essas dificuldades acontecem, essas resistências acontecem, acontecem. E tem acontecido, por exemplo, aqui onde nós estamos, onde as lutas têm aumentado diariamente, diariamente, de uma maneira bem progressiva. Neemias, então, aqui é uma sombra de Cristo. É um servo que se oferece, que assume a dor do seu povo e pede para ser enviado. Mas, ao contrário de Neemias que leva as cartas, Jesus leva o seu próprio corpo para a cruz quando ele vê a situação do seu povo e se oferece para resolver a situação. Não são cartas. É através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso, meus irmãos, a gente precisa ter em mente. A situação que nós estamos no mundo hoje, as dificuldades que nós temos de justiça, de amor, de bondade, de tantas e tantas coisas. O que vai resolver isso neste mundo que está em ruínas não são cartas, não é mais escola, não é ser mais gentil somente, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. É entender o que o pecado fez ao homem. É entender a situação tão degradante para o homem sem Cristo Jesus.
E ele, como Neemias foi enviado por um rei, Jesus também foi enviado pelo, não somente por um rei, mas os reis dos reis. E encontrou também, a, enfrentou também oposição, que não era Sambalate ou Tobias, mas a própria morte. E venceu a morte, com autoridade dada pelo próprio Pai. Cristo venceu a morte. Diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas, diante das ruínas dos nossos dias, a solução é através de Cristo que venceu a morte. Vivemos em tempos de portas fechadas, corações endurecidos, resistência à verdade, mas Neemias nos lembra que Deus continua movendo corações. Deus continua abrindo caminhos inesperados para restaurar o seu povo para a glória dele. Deus continua fazendo, meus irmãos. Não sabemos como, não sabemos, ah, mas Deus continua fazendo. Muitos cristãos têm um grande problema, que oram, mas não agem. Outros tantos cristãos têm um outro problema, que não oram e agem, que parte para um ativismo. E esse é um problema dos nossos dias, partir para um ativismo, e o ativismo vai nos levar para é, para as coisas práticas, vamos dizer assim, para o pragmático, e não no que o Senhor Jesus deseja, não no que o Senhor Deus deseja. Neemias nos ensina que segurar as duas coisas ao mesmo tempo, oração e coragem para agir. Nós precisamos de oração e coragem para agir. A missão não começa quando está tudo pronto, mas quando alguém se levanta em obediência com o que Deus já moveu, com o que Deus já está falando. A nossa, o nosso papel hoje é discernir o tempo de Deus, confiar nas mãos de Deus e dar os passos com fé. E isso seja do outro lado do mundo, e isso seja com o seu vizinho, com o seu familiar e assim por diante. Ou uma situação do seu trabalho, ou um problema de relacionamento. Nós precisamos discernir os passos que Deus está dando para assim agir. A missão de Deus envolve recursos, portas abertas e ações práticas. Mas tudo começa com uma vida sintonizada com a presença e a vontade de Deus. Como nos tempos de Neemias, Deus ainda está levantando homens e mulheres que sentem o peso da ruína espiritual, que oram com fé, que sabem esperar o momento exato e que se oferecem para ir quando Deus abre o caminho. E isso é muito importante. Se oferecer a ir quando Deus abre o caminho. Deus não chama quando Deus não chama já aqueles que estão prontos, mas aqueles que estão dispostos a ir. É o que eu sempre ouço, aqueles que querem dar o primeiro passo sem ao mesmo ver o chão. E essa é a base real. A ação começa em Deus e se cumpre por meio das pessoas que querem ser obedientes. Eu queria trazer 3 perguntas para reflexão nesse estudo. A primeira: quais sinais da boa mão de Deus você tem ignorado por meio da incredulidade? O que Deus está te mostrando que você sabe que é importante, que você sabe que está fazendo, mas você tem ignorado? Segundo, você tem orado e agido com coragem? Ou vive travado entre a espiritualidade passiva ou um ativismo sem direção? Este é um grande questionamento. Terceiro, de que forma você pode se oferecer como Neemias para participar da resposta de Deus à ruína espiritual
da nossa comunidade e do mundo. De que forma você pode se oferecer, como Neemias, um copeiro, para participar da resposta de Deus à ruína espiritual da sua comunidade e do mundo? O que você pode fazer? Quais são ações práticas? Vamos orar? Pense nisso e ore. Deus, nós te adoramos e te bendizemos, porque histórias como a de Neemias estão escritas na Bíblia para mostrar para nós que homens comuns, quando têm um coração disposto, quando busca o Senhor, é usado por ti para uma grande obra. Nosso exemplo não é Neemias, o nosso exemplo é Cristo Jesus, aquele que é obediente até a morte. Por isso, Pai, em nome de Cristo, nos direcione e nos mostre o que devemos e como devemos agir para trabalhar e para mostrar no meio das ruínas da nossa sociedade, nas ruínas do nosso mundo, a glória do Senhor, ó Pai. Nos ajude a entender isso. Nos ajude a dar esses passos. Nos ajude a estar conectados contigo, para que possamos entender isso no dia a dia. Oramos, Senhor Deus, pela tua igreja. Oramos para que possamos estar conectados ao Senhor, mas nunca nos esquecendo de ir no tempo do Senhor. Nos dê uma semana, um resto de semana abençoada, cheia da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meus irmãos. É um grande prazer estar sempre com vocês. Forte abraço.